Tem uma galera que fala, tipo, abertamente sobre como não gosta do mundo como ele é hoje. Mas aí, vai que você tá reproduzindo umas coisinhas aí que não são muito legais. Vai que. Pensa na seguinte hipótese. E se alguns medos que a gente tem, ou sei lá, tipo, alguns problemas psíquicos que você tem, na verdade, são tipo memórias e traumas que seus pais tiveram, ou tipo, seus avós tiveram, alguém dos seus antepassados tiveram. E aí aquilo ficou tão marcado neles que foi passado por DNA através de geração por geração. Essa é uma das questões de um dos cientistas que estuda sobre memória transgeracional. E aí, tipo, ele fez uma pesquisa meio doida, mas essa pesquisa teve uns resultados aí, que é basicamente o seguinte: ele estudou um nematóide, que é um verme. E aí, por que ele escolheu esse verme em específico, que é o C. elegans? Tipo assim, o C. elegans, ele é estudado, ele é muito estudado para cientistas que querem estudar genética e neurobiologia. Porque ele é um organismo mais simples, não é tão complexo, ele não tem um cérebro tão incrível, sistema nervoso e tanto código de DNA assim para estudar. Então, por ser mais simples, é mais fácil. E outra coisa que é mais fácil nele é fazer reprodução. Então, quando a gente vai estudar gerações, se precisa ter um ciclo de reprodução muito rápido. E aí, esse nematóide se reproduz a cada 3 dias, com basicamente 250 filhos. E aí, eles fizeram o seguinte experimento, que foi fazer o nematóide passar fome, porque ele queria ver como que ele ia se adaptar. E se ele ia se adaptar ou se não, eles iam só morrer mesmo. E aí, alguns, né, se adaptaram. E esses que se adaptaram, na verdade, eles produziram um RNA que... O que ele faz? Peraí. Esses pequenos RNAs regulam o trabalho dos genes relacionados à nutrição. E aí, esses RNAs foram passados para outras gerações, para os seus filhos. E aí, esses filhos, eles se adaptaram, tipo, na parte nutricional de fome. Tá, mas por que, especificamente, esse cara escolheu fazer esses vermes passar fome? Porque foi tentado fazer uma pesquisa de memória transgeracional em humanos. Só que humanos têm um prazo de vida muito longo e um sistema reprodutivo não é assim com um ciclo tão rápido para você fazer um estudo. Eles tentaram fazer um estudo com a fome na Holanda, lá na Segunda Guerra Mundial. Só que meio que não dá para dizer realmente que foi passado aquilo ali por memória, né, transgeracional, pelas gerações, o resultado que eles obtiveram. E aí o resultado que eles obtiveram nessa pesquisa sobre a fome na Holanda na Segunda Guerra Mundial é que os filhos, eles na verdade tiveram alterações no colesterol LDL sérico. E aí o colesterol LDL que a gente chama é o colesterol ruim, né? E eles também analisaram questões de problemas psíquicos, inclusive a esquizofrenia na fase adulta, relacionado com a fome aí passada nas gerações, que é a falta de nutrição também. Só que é aquilo, por seres humanos não ter um ciclo reprodutivo tão rápido assim, e aí as pesquisas levam muitos anos pra gente ter certeza em humanos. E aí o que a gente faz? Pesquisas em outros seres que o ciclo de reprodução deles são muito rápidos, para a gente tentar ver se pode ser um caminho para a gente fazer em humanos, ou talvez ter uma certeza, ou certeza não, né? Porque tem que fazer em humanos, mas pelo menos ter um caminho para se ter uma pesquisa em humanos e se analisar na possível ideia do que a gente está fazendo com a gente mesmo. E aí nesse processo de o que a gente está fazendo com a gente mesmo,
veio uma pesquisa sobre estresse precoce em camundongos, que foi o seguinte: eles pegaram camundongos e separaram das mães. E aí eles separaram eles ali nos primeiros dias de vida, tipo, entre o primeiro dia e o 14 dias ali de vida dele. E aí, quando era esperado a separação, eles notaram que a mãe, na verdade, ela dobrava o trabalho que ela ia ter com o filhote. E aí não tinha muito efeito no filhote. E aí eles começaram a fazer o seguinte: situações imprevisíveis. Porque imprevisibilidade não se dá para programar. E você que está na sua vida, tentando resolver a sua vida, e aí o seu dia, você tem uma programação para o seu dia e de repente rola uma imprevisibilidade, você sabe o quanto não dá para ter exatamente um plano para aquilo. Você tem que recriar o plano exatamente no momento da imprevisibilidade. E aí, essa foi a chave dessa pesquisa aqui. Com a imprevisibilidade de tirar o filhote da mãe nos primeiros dias para fazer ele ter estresse precoce, aí eles tiveram resultados que foram passados de geração para geração. E basicamente, quais resultados foram esses? Esses resultados, eles foram em alterações comportamentais semelhantes à depressão e alteração à resposta a ambientes novos e aversivos e em partes, muito parecido com o que é relatado em estudos de psiquiatria em humanos. E aí, esses camundongos, eles apresentaram vários sinais de doenças neuropsiquiátricas em humanos. E grava essa informação aqui agora. Isso foi transmitido por espermatozoides. Grava essa parte do espermatozoide porque eu vou chegar nela em outro momento. Essa pesquisa descobriu outras coisas, que é tipo assim, o pai, ele pode ter ali no DNA algo não expresso nele, mas tá ali. E aí é como se ele fosse assintomático. E aí essa doença que ele tem, mas que não demonstra os sinais, é passada para outra geração de camundongo, os filhos dele. E aí, isso em si, que é tipo você portar uma coisa, não necessariamente estar em você, mas estar no seu filho, é algo que é muito relatado em pesquisas em humanos dessas áreas. E aí, a própria pesquisa menciona isso lá no artigo. E agora eu falo uma coisa um pouquinho mais difícil, que é metilação. Só que eu não vou explicar o que é metilação. E aí, se você gostar desse vídeo, mas quiser saber o que é metilação, comenta aí embaixo, porque se tiver mais comentários, eu posso estar fazendo um vídeo explicando o que é metilação, pra quem quer entender mais sobre isso. Mas aí, eu vou citar uma coisa desse artigo, que é o seguinte: o estudo mostrou que fatores ambientais estressantes podem alterar a metilação do DNA na linha germinativa. E a alteração pode, em parte, ser mantidas por várias gerações, por causa dessas questões de talvez ser assintomático. E outra coisa que eles notaram é uma semelhança com aquela outra pesquisa de verme. É um camundongo, mas tem uma semelhança com a pesquisa de verme, que é o seguinte: ela desaparece depois de algumas gerações. Tipo, então tem um tempo de ciclo. Só que eu não contei uma coisa sobre a pesquisa dos vermes. É que o cara que estava estudando descobriu qual era a parte do gene que controlava a parte de controle de quanto tempo a geração vai excluir aquilo. E aí ele pode controlar de repente nunca excluir aquilo. De repente você tá pensando, tá, por que não excluir uma coisa que parece que é uma coisa ruim? É porque de repente existem alterações, né, que a gente tem que não é ruim, que é pra nossa evolução. E aí pensa, né, em coisas boas, sei lá,
qualquer coisa, alguma coisa que tem a ver com tumor, sobrevivência nutricional, entre outras coisas, que aí compensa a gente manter em todas as outras gerações para, tipo, ter seres humanos mais fortes, mais energia vital e virilidade e sei lá o que, tudo que vários seres humanos ficam desejando aí. Saúde, né? Enfim, mas tô falando de camundongos. E aí, isso era uma pesquisa sobre estresse precoce em camundongos. E aí, teve outras pesquisas que foram feitas com camundongos. E aí, essa pesquisa, ela foi sobre fazer camundongos terem medo de acetona. E mais especificamente, cheiro de acetona, porque não foi contato com o líquido ali que rolou, sabe? E aí, para os pesquisadores conseguir fazer essa pesquisa, eles fizeram o seguinte experimento, que foi pegar o ratinho, e aí quando eles sentissem o cheiro de acetona, eles davam choque no camundongo. E aí o camundongo meio que associava, sabe, o choque ao cheiro, e aí, consequentemente, ele começava a temer. E aí, eles tiveram filhos. E os pesquisadores notaram que os filhos desses camundongos, que eles fizeram a experiência do choque, realmente tiveram esse medo passado. E esse medo passado gerou outra coisa, uma coisa no cérebro desses ratinhos, enquanto os cientistas estudaram o cérebro deles. E aí eles descobriram o seguinte: o cérebro desses ratinhos filhos, eles tinham um tamanho da atividade elétrica e o número de neurônios sensoriais olfativos específicos que respondem ao cheiro de acetona bem maior. Tipo, um trauma que os pais deles viveram gerou uma consequência nos filhos. E aí eles nasceram com essa consequência aqui de um trauma de seus pais. E aí, lembra que na pesquisa anterior, que era sobre estresse precoce em ratinhos, ter sido passada por espermatozoide, esses, né, traumas, assim, essas vivências, aqui também nessa pesquisa. E aí, ela meio que desapareceu já na outra geração. Não foi uma coisa assim de ficar durando de geração em geração ali. Isso, sabe, me gera várias reflexões. Eu não sei você, mas me gera várias reflexões. Tipo, tem uma galera que não gosta do mundo como ele é hoje. E aí, vai que esse mundo que ele não gosta como é hoje, na verdade é um mundo que, tipo, meio que existiu por causa de coisas que seus pais também foram vivendo, que seus avós também foram vivendo. E aí parte do que a gente fez com o mundo hoje é um monte de comportamentos e situações que a gente foi vivendo, que a gente inventou pra poder viver, né? Tipo, inventar algumas coisas de sucesso, inventar algumas regras de vida, o que é bom pra mim, é bom pra todo mundo. E coisas desse tipo, como pode estar relacionada com querer colocar pessoas tudo num lugar só. E é claro que, tipo, tem coisas que são inevitáveis. Há coisas que vão acontecer e são inevitáveis. Que é o lance do imprevisível, né? Aquela coisa que meio que perturba a nossa cabeça. E é isso, é inevitável. Mas há muitas coisas que às vezes a gente acha que é inevitável, mas não era inevitável, não. Foi só uma coisa que foi se perpetuando, tipo, meio que como cultura. E aí a gente meio que acha que é normal. Não vou nem especificar nada aqui. Fica pra você questionar esses tipos de coisas aí também. E aí, se tem uma coisa que dá também pra refletir, é sobre o dado de meio que isso ser passado por espermatozoides, porque você começa a se questionar e pensar um pouco sobre saúde mental masculina, sabe? A saúde mental dos homens. Porque é aquele lance do, não pode chorar. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou fraco. Você
não se fala geralmente, né? Pelo menos eu vejo isso nos meus amigos. A dificuldade deles de conseguir falar como eles estão, como se eles não conseguissem. Eles não tem isso, não se ensina. Parece que a própria família às vezes não ensina eles a isso. E aí quando eles estão lá em escolinha e não sei o que, entre os amigos deles, eles também não conversam direito entre alguns amigos deles. Porque isso vai se levando. E aí quando se fala demais nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias, sei lá, emoções ali, o que vão pensar de mim e tal, e julgamentos e aí, no meio desses julgamentos, só há uma piora maior ainda da saúde mental dessa pessoa, que no final só estava demonstrando ser humana. Porque é isso, ser humano, né? Ter um monte de emoções, passar por um monte de coisas e sentir. Eu acho que é isso. Mas às vezes você está em um ambiente que não está reproduzindo tanto isso. E que ótimo. E aí também não seja uma pessoa que sai reproduzindo essas coisas por aí. Esse vídeo aqui é um vídeo que tem muita informação e que teve muita pesquisa e gerou muito tempo para ser feito. E eu te super agradeceria se você já sentasse o dedo aí no like, se inscrevesse nesse canal e talvez ajudasse para um futuro melhor, que é divulgação de ciência, divulgação de umas coisas que ajuda você a ir se entendendo, a entendendo coisas da vida, e quem tá perto de você se entendendo coisas da vida. Então já manda para alguém. E voltemos a várias reflexões, e te deixo aí com várias reflexões que provavelmente você tem, e se quiser jogar elas de volta pra mim é só escrever elas no comentário que eu vou estar lendo com certeza. Talvez eu reflita com você, talvez eu até te responda ou faça um vídeo sobre a sua reflexão. Só sei que nesse processo aí, ainda assim, tem uma galera que fala que não gosta do mundo de hoje. Mas aí vem o seguinte, o que você tá fazendo pra mudar esse mundo de hoje? E aí, tipo, o que eu tô fazendo pra mudar esse mundo de hoje? E vai que você está reproduzindo algumas coisinhas, só reproduzindo, só indo no automático, algumas coisinhas que não são muito legais. E aí, no meio desse tanto de coisa aí, eu já te deixo com essa, que é: que tipo de futuro você considera melhor? Que tipo de futuro você considera melhor? Eu sei que não tá comprovado, mas isso explicaria muita coisa se fosse comprovado.